Senhor presidente, colegas parlamentares, usando do local apropriado, venho falar sobre 3 temas, de forma rápida também, sem tomar muito tempo, mas acho que é importante a gente destacar. Primeiro, senhor presidente, hoje nós aprovamos a CCJR o projeto de revisão geral anual. Eu fui o relator do RGA, o reajuste salarial, a todas as categorias do Estado, de 5,06%. Por que eu quero falar desse RGA? Que assim que o governador Eduardo Riedel assumiu o mandato, e eu, na oportunidade, era secretário de governo, ele fez um compromisso com o Fórum de Servidores que iria trabalhar muito para que o Estado se mantivesse com equilíbrio fiscal, para que pudesse aplicar a revisão geral anual para todos os servidores durante o seu mandato. E graças a um trabalho eficiente de gestão, porque ninguém consegue manter reajuste todos os anos, e nós sabemos que no passado teve ex-governadores que sequer conseguiram pagar salário em dia, e o governador, mantendo o equilíbrio fiscal da máquina pública, consegue, pela 3ª vez, deputada Mara, consecutiva, aplicar a revisão geral anual, independente da negociação com as demais categorias, para tratar dos reajustes de cada categoria, de cada departamento do governo, e tem acontecido isso. Ano passado, deputado Paulo Duarte, teve reajustes que foram apresentados, melhorias nas tabelas salariais na área dos auditores fiscais, na área dos funcionários do fisco, e várias outras categorias já foram contempladas com reajustes específicos para a regularização de tabela. Mas, independente disso, ele cumpriu o compromisso de aplicar a revisão geral anual, que nós votamos hoje na CCJ, após acordo de líderes, e agora vai vir para esse plenário para ser aprovado o mais rápido possível, para que possa ser aplicado no salário de maio, que vai ser pago provavelmente em 1º de junho. Então, faço o uso da tribuna para parabenizar o governador Eduardo Riedel pelo compromisso assumido e cumprido. Esperamos que no ano que vem, que é o último ano do primeiro mandato, o Estado também, e pelo que está caminhando, vai estar equilibrado de forma fiscal, mesmo com queda de receita. Nós sabemos que está tendo queda de receita, principalmente do bombeamento de gás que vem da Bolívia e que impacta o ICMS, porque é o maior... é o que produz a maior receita para o ICMS, tem tido problema, mas mesmo assim o governo do Estado sabe equilibrar as contas e consegue manter esse reajuste a todos os servidores, contratados, comissionados, servidores públicos estáveis. Então, mais uma vez, agradecer ao governo do Estado e à Secretaria de Fazenda, que também faz o aporte para que essa gestão fiscal possa acontecer. Uma parte para o deputado Pedro Kemp. Obrigado, deputado, pela parte. Sobre a revisão geral, agora que está aqui na Assembleia, inclusive, com o índice de 5% para todos os servidores do Estado, estava até agora conversando com o presidente, Gerson Claro, existe uma reivindicação também da FETEMES para que esse reajuste seja estendido para os professores convocados, para os contratados. Nós sabemos que o governo do Estado já concedeu um reajuste de 7% para os convocados, que é um pleito mais do que justo da categoria, tendo em vista que há uma diferença salarial entre os convocados e os efetivos. Mas, além desses 7%, a categoria ainda reivindica que este aumento agora da revisão geral também se estenda aos convocados. Nós sabemos que o reajuste para os convocados ele é feito por decreto, ele não vem aqui para votação em projeto de lei, forma de projeto de lei. E o governador pode, então, publicar um decreto fazendo isso. Ontem eu tive conversando com o presidente da FETEMES, professor Jaime, e ele pediu para que nós lembrássemos ao governo esta reivindicação. Parece que o sindicato estava em negociação com o secretário de Educação, e eu vejo que é uma reivindicação justa, porque mesmo com os 7% que foi dado,
ainda há uma diferença muito grande, significativa, né, de salários em relação aos efetivos. Então, queria até solicitar também o apoio de Vossa Excelência, como não depende do projeto de lei, né, mas depois uma iniciativa do governador, etc., que a gente possa levar esta reivindicação, né, porque todos os servidores agora vão receber estes 5%, né, mas os professores convocados ficariam fora, né? Então, nós poderíamos levar esta reivindicação para que realmente todos agora, sem ficar ninguém de fora, possam ter esses 5% mais do que justo, inclusive para recompor as perdas, né, da inflação do ano passado. Então, eu acredito que seria de bom tom a Assembleia Legislativa fazer gestões junto ao governo do Estado para atender essa reivindicação. Muito obrigado, parabéns pelo pronunciamento. Deputado Pedro Kemp, obrigado pela parte. Tem o nosso apoio, até porque o governador Eduardo Riedel prioriza a educação, já disse isso várias vezes, e esse compromisso existe de diminuir essa diferença entre o salário do professor concursado com o convocado. Não é uma tarefa fácil. E uma coisa que pauta a administração do governador Eduardo Riedel é a responsabilidade. Mas seria uma oportunidade de diminuir ainda mais essa distância, né? Então, lógico, tem que verificar a questão de fluxo de caixa do governo, mas eu acho que é importante, presidente, a gente levar essa reivindicação, sim, a possibilidade de, por decreto, ser ampliado também o salário dos professores contratados. Mas é isso, esse é o primeiro pronunciamento com relação ao RGA. Deputado, parabenizar o governo do Estado. Uma parte. Gostaria de uma parte, por favor? Concedo, deputada Gleice. Queria seguir aqui um pouco na linha do que o deputado Pedro Kemp falou sobre os professores contratados. Inclusive, assim, hoje nós temos, dentro dos professores contratados, várias categorias. E cada categoria com salários inferiores. Nós temos professores efetivos com salários, professores contratados com salários diferentes, mas nós temos professor contratado que está na sala, o professor contratado que está desenvolvendo projetos, mas nós temos uma outra categoria que nos preocupa muito, que é a categoria dos professores terceirizados. Nós temos professor que é contratado e terceirizado ao mesmo tempo, com salários diferentes, desenvolvendo as mesmas atividades, e que não há também uma regulamentação sobre o salário dos que estão sendo terceirizados. Então, eu acho que esse debate do salário, da categoria da educação, precisa ser levada muito a sério, porque hoje nas escolas a gente tem uma situação bastante complicada, inclusive de se resolver com essas empresas terceirizadas que desenvolvem parte das aulas. Então, hoje a gente tem uma situação bastante estranha dentro da educação. Hoje conversei com um diretor outro dia que está numa escola nessa situação, que ele fala, olha, eu tenho parte das aulas sendo ministrada por uma empresa terceirizada, que os professores estão com salários inferiores, que essa empresa é responsável por isso, mas a direção da escola tem que administrar, inclusive situações pedagógicas diferentes. Mas a valorização profissional, ela é importante que a gente faça um debate aqui, porque os professores hoje da educação no Estado está numa situação tensa. E aí um medo, inclusive, dos outros contratados, de que todos serão terceirizados, dos professores efetivos, que hoje passa basicamente por uma categoria em extinção, porque não se abre concurso, não chama os que estão concursados, há manobras que não mostram as vagas puras. Então, tem muitas situações hoje colocadas que a gente precisa discutir especificamente na educação. Obrigada. Obrigado, deputada Gleice. Vossa Excelência, me permite uma parte, deputado Caravina? Permito, deputado Zeca. Deputado Caravina, em primeiro lugar, dizer a Vossa Excelência, fico muito contente em ouvi-lo, e com certeza esta casa traz um tema que é sensível, absolutamente sensível a todos, e particularmente aqueles que Vossa Excelência se refere, servidores públicos. E quando o governo do Estado, o governador Eduardo Riedel, toma essa iniciativa, evidentemente que nós, independente de qualquer posição política, ideológica, partidária, temos que elogiar, com as ressalvas, evidentemente, que Pedro Kemp, Gleice e meus parceiros da bancada fazem, e que Vossa Excelência já pondera no sentido de encaminhar.
E eu quero dizer a Vossa Excelência que a nós também esse tema é sensível. A mim, particularmente, deputado Caravina, me toca muito de perto esse debate sobre salário dos servidores públicos. Eu tenho 2 momentos que eu vivi intensamente relacionado ao atraso de salário de servidores públicos desse Estado. Primeiro, em 1991, quando cheguei aqui, como único deputado do PT, em 91, eleito em 90, a governadoria estava ocupada, que eu não uso o termo invadir, ocupada pelos servidores públicos, né, no Razuc, que desesperados não tiveram outra alternativa a não ser ocupar a sede do governo com atraso de salário do então governador Marcelo Miranda. Desespero total. Não entro no mérito das razões do atraso de salário, o problema é que tocou profundamente no bolso daqueles que trabalham, Zé Teixeira, vendem seu trabalho e a contrapartida do trabalhador pelo trabalho realizado é o salário. Quando não pago, evidentemente que o trabalhador não tem como honrar seus compromissos. Foi um desespero. E o Marcelo Miranda teve o comportamento democrático, eu sempre elogiei, de não tomar nenhuma providência durante seu governo com relação à ocupação da governadoria, que sequer lhe permitia poder adentrar o espaço do seu trabalho, até que depois Pedro Ocean, que o sucedeu, encontrou formas, enfim, no debate com esta casa de resolver. Esse foi o primeiro drama que eu vivi. O segundo drama é quando 8 anos depois eu chego ao governo. Como governador, assumi um Estado que devia 4 folhas de salário aos seus funcionários. Era contos mais aos professores, Zé Teixeira, aos policiais, às suas famílias, meu querido deputado que ocupa a tribuna, ir para Afonso Pena bater marmita, pedindo ajuda, Pedro Kemp, da população, um sacolão daqui, um sacolão de lá, para poder sobreviver. Nós assumimos, preocupados com isso. Pedro Kemp era meu secretário de Educação. No primeiro ano, deputado Caravina, pagamos 17 folhas de salário, Zé Teixeira. 17, Paulo Duarte está aqui, meu secretário de Fazenda. 17 folhas, lembra, Paulo Duarte? Botamos em dia e honramos. Portanto, quero dizer a Vossa Excelência que eu sou sensível a essa pauta e que, efetivamente, de lá para cá, com toda humildade, mas com modéstias à parte, de lá para cá, e quando me refiro de lá para cá, do nosso governo, meu, Zeca do PT, de Pedro Kemp, de Gleice Jane, de Paulo Duarte, de Zé Teixeira, que foi meu parceiro aqui, de Paulo Correia, que foi meu parceiro aqui, daquela época, de lá para cá, nós colocamos o salário em dia, valorizamos servidores públicos, veio o André, manteve, veio o Reinaldo, manteve, e agora Eduardo Riedel, evidentemente que mantém. Portanto, nunca mais, Deus queira que nunca mais se repita, para o desespero dos servidores públicos, nunca mais se repita o que a gente viveu em 90 e o que viveu em 98. Portanto, eu quero, fazendo este pronunciamento, me desculpe pela demora, enaltecer a figura do governo Riedel, enaltecer o pronunciamento que Vossa Excelência faz e dizer que nós estamos aqui exatamente para isso, para ajudar. Obrigado, meu querido Caravina. Permite uma parte, deputado. Obrigado, deputado. Permite uma parte. Zeca, pelo pronunciamento. Deputado Zé Teixeira? Permite uma parte. Rapidinho, deputado, para eu poder concluir. Bem rapidinho. Depois a minha parte. Deputado, eu ouvi com muita atenção a defesa justa do deputado Pedro Kemp, conhecedor da educação, porque ele foi secretário. E como o meu querido e eterno governador Zeca do PT, de lá para cá o Estado melhorou muito. E eu gostaria que o governador Riedel tivesse um pouquinho de complacência para as pessoas que trabalham nas empresas terceirizadas no setor da administração, limpeza, merenda,
porque eu recebo várias e várias denúncias que trabalha um salário menos do que o salário mínimo e ainda não recebe, e desconta o fundo de garantia, e no fim vai lá ver, não existe o depósito. Então tem que dar uma olhada muito séria no salário dessas terceirizadas, das pessoas que trabalham na educação, na merenda e na limpeza. Muito obrigado. Obrigado, Permite deputado uma parte, deputado? Zé Teixeira pela parte. Deputada Lia, concedida. Vou ser rápida, deputado Caravina, parabenizar pela palavra, né, pelo tema oportuno, necessário nesta Casa de Leis, e destacar também, como a deputada Gleice Jane disse, essa política de diferença, dessa diferença salarial tão grande do professor efetivo para o contratado. Essa é uma questão que precisa ser revista. Nós temos tido muita cobrança em relação a isso, mas pontuar também os administrativos das nossas escolas da rede estadual, que enfrentam hoje uma defasagem salarial, né? É uma questão que já deveria ter chegado à Assembleia, mas eu creio que o governador do Estado, Eduardo Riedel, por meio do nosso secretário de Educação, Hélio Daher, vai ser sensível a essa questão e que a gente precisa realmente rever todo esse plano, né? A questão salarial, mas também de incentivo para os nossos administrativos das escolas da rede estadual. Obrigado e parabéns pela fala. Obrigado, deputada Lia, pela parte. Bom, encerrado esse assunto com relação à EGA, eu quero falar também, falei rapidamente no pequeno expediente, pedindo pela ordem, sobre a instalação da empresa Bracel em Mato Grosso do Sul, mais uma gigante da celulose. Ontem eu tive a alegria de participar junto com a minha esposa, atual prefeita de Bataguaçu, Vanderleia Caravina, com o nosso governador Eduardo Riedel, com todo o staff do governo e com o presidente e a diretoria da Bracel, onde o Estado assinou os incentivos fiscais para a instalação de mais essa grande indústria. Dentro da política, e aí eu entendo que a política acertada que o governo do Estado vem fazendo, deputado Paulo Duarte, com relação da troca de imposto por emprego. Mais essa grande fábrica de celulose, nós já temos em andamento a fábrica da Arauco em Inocência, e agora, pelo cronograma, deve-se iniciar, após a entrega da licença ambiental prevista para o mês de novembro, iniciar a terraplanagem de mais uma grande fábrica que vai, com certeza, impactar positivamente na geração de emprego e renda, na geração econômica, da economia, a diversificação da economia de toda a região. Ela vai se instalar em Bataguaçu, com a proposta de também se instalar em Água Clara no segundo momento, mas vai impactar toda a região, os municípios vizinhos e o Mato Grosso do Sul. Lembrando que nós estamos há pouco tempo de ter também a rota bioceânica, deputada Mara, que vai passar por aquela região também. Então é o crescimento do Mato Grosso do Sul dentro da política acertada do governo do Estado em trocar imposto por emprego. E isso está dando resultado e estamos se transformando em breve na capital mundial da celulose. Fico feliz de ter apresentado o projeto de lei assinado em conjunto com o deputado Paulo Correia, criando o Vale da Celulose, que está pronto para ser sancionado pelo governador Eduardo Riedel, que vai dar mais visibilidade ainda para essa região, que vai trazer mais condições de apoio, inclusive governamental, que vai levar o nome dessa região para todo mundo, e isso é fruto dessa política do nosso governo. Mas também eu quero, e ontem eu ouvi muito isso do presidente da Bracel, a preocupação, deputado Paulo Duarte, que a empresa tem, sabendo que o impacto econômico positivo vai trazer também alguns transtornos sociais. A gente acompanhou o que aconteceu lá em Três Lagoas, lá atrás, depois o que aconteceu em Ribas do Rio Pardo, e a nossa preocupação, como deputado da região, é que a gente mantenha a qualidade de vida da população de Bataguaçu e dos municípios vizinhos. É importante a geração de emprego, o desenvolvimento econômico, mas isso não pode vir aliado a um problema social. E quando a gente fala de problema social, a gente fala de segurança pública, a gente fala de educação, a gente fala de saúde, de assistência social, de prostituição infantil. Então eu fiquei feliz de ouvir a manifestação do presidente da Bracel e de sua diretoria, dizendo da preocupação que a empresa tem com a questão social.
Isso vai ser discutido dentro de um PBA, que é um plano de ação que a empresa faz em parceria com o município, com o governo do estado. Já foi designado um representante da Semadesc para acompanhar, mas é importante a gente promover ações, deputada Mara, que venham diminuir o impacto da vinda de uma grande quantidade de trabalhadores. Nós estamos falando em 12 mil trabalhadores durante o período da construção, e depois nós vamos ter todo o impacto da obra, depois da obra, a empresa funcionando. Então, é importante destacar essa vontade da empresa, que ela disse o seguinte, dos temas, é que, em primeiro lugar, vem a qualidade de vida da população. Antes mesmo do resultado final da empresa, vem. A empresa tem que estar lá atendendo a população e tendo a alegria da população em receber essa grande empresa. Então, fiquei feliz por isso, colocamos à disposição, já disse a diretoria que a Assembleia Legislativa é parceira, e isso só acontece hoje, presidente Gerson Claro, porque a Assembleia é parceira do governo, fez ações difíceis no passado que resultam hoje no equilíbrio fiscal e de gestão do Estado, que permite trocar imposto por emprego, que permite recepcionar essas empresas, que permite fazer obras estruturantes para atender essas empresas. Então, fico muito feliz, vou conceder uma parte ao deputado Zeca para se pronunciar. Muito obrigado, senhor deputado. Muito obrigado, deputado Caravina. Excelência sabe que essa história do Vale da Celulose, ou do processo de industrialização com as indústrias de papel e celulose no nosso estado, tiveram início durante o meu governo. Era 2004, e eu recebi a visita de alguns empresários aqui, da famosa International Paper. Me interessei e levei ao conhecimento do então presidente Lula, que resultou numa ida, e já contei essa história aqui, aos Estados Unidos, e de lá veio a International Paper como a primeira indústria, ou a primeira empresa que se instalou lá em Três Lagoas na produção de celulose e papel. Esse processo por si desencadeou o que nós temos hoje, e que Vossa Excelência, feliz como sempre, inteligente, propôs a denominação do Vale da Celulose, com a quarta, quinta empresas monstruosas agora se instalada no município que Vossa Excelência já foi prefeito e que tua esposa é prefeita. É um tema sensível. Eu fui procurado, deputado Caravina, por um especialista, um técnico, me trazendo preocupações com relação ao Vale da Celulose. A seca, segundo ele, de aproximadamente 200, 300 nascentes de água dentro do Vale da Celulose, minha querida Mara. Problema seríssimo na alimentação da flora, aliás, da fauna, da floresta, que não tem o que comer. Eu fiz uma audiência pública, foi levantada essa questão. Eu participei como presidente da Comissão de Agricultura Familiar de um congresso nacional dos trabalhadores e trabalhadoras nas indústrias papeleiras, e eu acho que nós temos que debater esse tema, e Vossa Excelência é feliz de novo quando provoca discussão. Eu pedi aos técnicos, com quem eu conversei inclusive em Brasília, que me prepare um projeto no sentido de, primeiro, garantir que os recursos compensatórios do ponto de vista ambiental que o Estado arrecada sejam exclusivamente usados na preservação, na manutenção dos recursos hídricos daquela região. Segundo lugar, que em cada projeto, e Vossa Excelência pode passar para o Brasil como iniciador de uma ideia, em cada projeto de construção das indústrias, do plantio das florestas, seja reservada áreas que sejam pequenas, 100 hectares, 50 hectares, áreas como que ilhas para plantio de árvores frutíferas, e que os animais daquela região possam se alimentar e ser preservados. Portanto, eu vou apresentar esse projeto, evidentemente com toda a humildade para a gente debater. Sou favorável à industrialização do Estado, mas eu acho, tenho certeza que Vossa Excelência também, algumas iniciativas precisam ser preservadas para a gente fazer o desenvolvimento, como falou Vossa Excelência, para concluir, econômico, mas também social e ambiental. Parabéns
pelo pronunciamento. Um grande abraço na nossa prefeita, com certeza é um belíssimo presente que o governo do estado concede ao povo ordeiro, carinhoso, hospitaleiro de Bataguaçu. Obrigado, deputado Zeca, pela contribuição. Entendo que precisa ser aprofundado efetivamente esse estudo, tecnicamente. E, deputado Zeca, quando as empresas se instalam, elas apresentam um PBA, que é o Plano Básico Ambiental. E é nesse plano que os gestores locais que vão poder se manifestar devem apresentar essa questão da recuperação ambiental. Inclusive, no PBA de Bataguaçu, a ideia é trabalhar a recuperação do córrego Guaçu, que é o córrego que leva o nome da cidade e que precisa ter uma intervenção positiva, e é o momento oportuno para isso. E fazer um estudo mais preciso para entender essa questão do eucalipto. Mas, enfim, é um motivo de alegria e, mais uma vez, parabenizar o governo do estado por mais essa implantação dessa grande empresa de celulose, trazendo, hoje não é sexta, né? Nós já temos sexta empresa de celulose. E o último assunto que eu queria falar, e também relacionado a esse item, eu já agradeci o presidente Gerson Claro por ter me nomeado para representar a Assembleia Legislativa amanhã, às 14 horas, em São Paulo, na B3, o leilão da chamada Rota da Celulose. O que é a Rota da Celulose? A Rota da Celulose é a concessão de algumas rodovias. O governo do estado pediu a concessão de 2 rodovias federais, deputada Gleice. A BR-262, no trecho compreendido entre Três Lagoas e Campo Grande. A BR-267, no trecho compreendido entre Bataguaçu e Nova Alvorada do Sul. E mais as rodovias estaduais. MS 040, que liga Campo Grande a Santa Rita do Pardo. MS 338, que liga Santa Rita do Pardo a Bataguaçu, e MS 395, no trecho do anel viário de Bataguaçu. Quase 876 quilômetros de concessão de rodovias. Tem 4 empresas que já demonstraram interesse, 4 grandes grupos que vão disputar a concessão dessa rodovia. O que interessa para a população sul-mato-grossense? A melhoria dessas rodovias. Os recapeamentos, as terceiras faixas, as duplicações, os acessos a assentamentos. Foi colocado o projeto no site da EPE, que é o Escritório de Parceria Estratégica, para a contribuição da população, e essa é o grande interesse da população, melhorar as vias de escoamento das pessoas, porque essas rodovias ligam regiões, acesso ao estado de São Paulo, acesso da capital ao interior, e também o escoamento da produção do próprio eucalipto e de outras culturas do Mato Grosso do Sul. Nós temos que lembrar que não é só eucalipto, deputado Zeca. A região de Bataguaçu está recebendo laranja, com quase 2.000 hectares já plantado, amendoim. Recentemente instalada uma fábrica de amendoim da Caçu, da cooperativa Caçu. Então nós temos muita coisa, já vou concluir, presidente. Nós temos muita coisa acontecendo. E a melhoria nas vias, nas rodovias, vai auxiliar e muito. Então amanhã eu vou estar participando em nome da Assembleia desse leilão, junto com o governador, vamos acompanhar, e trago para vossas excelências, na quinta-feira, o resultado desse leilão importantíssimo para o Mato Grosso do Sul. É mais um projeto onde o governo terceiriza, mas acompanha a execução de obras nas rodovias estaduais e federais, que estavam aguardando intervenção há muito tempo. O governo do federal decidiu que a melhor forma seria passar a concessão para o estado de Mato Grosso do Sul. Vou conceder uma parte à deputada Gleice. Uma parte aqui bem rapidinho, deputado. Só queria dizer que esse debate de concessão é um debate bastante delicado, que nós passamos aqui no estado do Mato Grosso do Sul por uma situação que nos envolveu no último período aqui e que precisa ser muito debatido aqui e que precisa incluir nesses projetos de rodovias passarelas, principalmente passarelas onde atende escolas, porque nós temos várias situações em que as crianças têm que atravessar rodovias perigosas para chegar à escola, porque nós temos dificuldade de atender com escolas em vários municípios e várias regiões. Em Dourados nós acompanhamos situações, principalmente na região do Bonanza, do Campina Verde, onde as crianças têm que atravessar uma rodovia extremamente perigosa para chegar em outras escolas, para chegar nas escolas fáceis, mas não tem uma segurança. Então, acho que a gente precisa incluir nesses projetos também a construção de passarelas. Eu estou falando das crianças, mas passarelas para a população, para garantir segurança para essas pessoas. Obrigada. Obrigado pela contribuição, deputada. Só para concluir, deputado Gerson Claro, presidente.
Importante saber que essa concessão, nós tivemos muitos problemas e estamos tendo ainda com relação à BR-163, que é uma concessão federal e a gente fica limitado na ação. Tratando-se de concessão estadual, fiscalizada pela AGEMES, que é a agência reguladora do Estado, certamente nós vamos ter oportunidade de opinar, de apresentar, de fiscalizar e de cobrar, diferente do que está acontecendo na BR-163, porque a competência não é da Assembleia. Mesmo assim, fizemos a comissão, audiência pública bem conduzida pelo presidente da comissão, deputado Júnior Mock, mas limitou-se a nossa atuação por conta de ser uma concessão federal da CCR Vias. No caso agora vão ser concessões estaduais, porque tanto as rodovias federais como as estaduais vão ser concedidas pelo Estado e nós vamos poder acompanhar, fiscalizar e opinar e ajudar para que essas intervenções mencionadas pela senhora possam acontecer. Senhor presidente, obrigado, era isso por hoje, obrigado pela atenção dos colegas parlamentares.